A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom ter você aqui conosco no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, com o coração aberto para crescer na amizade com Deus, na intimidade com Deus, através desse livro maravilhoso que é o Breviário da Confiança. Abraçamos a você, querido ouvinte da Rádio Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, seja muito bem-vindo. Estamos juntos de segunda a sexta às 8 da noite e aos sábados mais cedo às 4 da tarde. Você pode interagir e deve interagir conosco através do WhatsApp 88998378192. Para você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, tá bom? Vamos lá. 88 é o código de área. 998378192. Manda sua mensagem de texto, de áudio, estamos aguardando você. Um abraço a você, Berenice, um abraço a você, Sara, Augusto, Fermon, querido, Laênia, como é que você tá? Tinha dado uma sumida, é isso, Laênia? Tá dizendo aí que tá voltando, tempo corrido, não é? Mas que bom que estamos juntos agora. Lorena, seja muito bem-vinda, Crislaine, é uma grande alegria estar com você. Luizinha, tudo em paz? Hoje a gente entrando um pouco mais tarde, mas estamos aqui para a glória de Deus. O importante é isso, né? Adriana, seja muito bem-vinda também, minha irmã. E você que já chegou, convide outras pessoas agora. Você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, tá bom? Sem demora. Comece a seguir a nossa página, a receber os nossos conteúdos e a compartilhar com outras pessoas. É preciso evangelizar, é preciso levar a palavra de Deus a muitos corações. O Breviário da Confiança é um livro escrito há muitos anos atrás por um padre muito santo lá de Taubaté, o Monsenhor Ascânio Brandão, que Deus já chamou à sua presença, mas que deixou para mim e para você uma grande herança. Entendeu, Cíntia, Nalvinha? Sejam muito bem-vindas também ao nosso breviário de hoje, que é muito forte, né? Já chegando aqui na reta final dessa semana. Inclusive, já quero convidar você para estarmos juntos amanhã, se Deus quiser, no Breviário da Confiança especial. Olha, amanhã nós vamos ter uma presença bem mariana, pode ter certeza, uma mulher de Deus, uma mulher muito devota de Nossa Senhora. Ela é fundadora de uma grande comunidade que está fazendo muito bem aqui no Brasil, em alguns estados também, fora do Brasil, lá na França. O nome dela é Tásia. Então amanhã a Tásia, lá de Sobral, a fundadora da comunidade Rainha da Paz, vai estar conosco, se Deus quiser, no Breviário da Confiança especial. Então já fica na expectativa. É uma mulher de Deus, uma mulher muito inspirada pelo Espírito Santo de Deus, com um coração muito próximo ao coração de Nossa Senhora. Você vai sentir uma presença materna na Tásia, pessoa cheia de doçura. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus, o Breviário da Confiança especial de amanhã. E você que está aqui conosco, Alândia, Celinha, Ana Lourdes, trabalho, meu povo, vamos lá, envia o avião da confiança, chama muita gente para estarmos juntos agora, nesse tempo de graça, de reflexão, que é o Breviário da Confiança do Monsenhor Ascânio Brandão. Vamos nos colocar em oração agora, abrindo o coração para Deus, deixando que Ele venha nos falar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Crendo e percebendo a presença do Senhor junto a nós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com coração grato, porque o Senhor nos redimiu na cruz, nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Diga com gratidão, diga tomando posse do dom da salvação, com fé. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E proclamemos a nossa confiança no Senhor. Aqueles 2 cegos que o Evangelho nos conta, clamaram ao Senhor, Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus os cura na medida da fé, na medida da abertura do coração daqueles homens. Que seja feito de Jesus conforme a vossa fé. Então, na medida da nossa necessidade, e se a nossa fé é pequena, e com certeza eu acredito que seja, a minha é muito pequenininha, se a sua for também, vamos recorrer à fé de Nossa Senhora. Vamos unir o nosso coração ao coração imaculado de Maria, ela que tem uma fé viva. E vamos dizer juntos: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Em oração, Breviário da Confiança, deste dia 4 de dezembro. Tema de hoje: Amém, Amém, Amém. Veio a enfermidade e o apóstolo, sequioso de almas, sonhando arrebatar e conquistar muitos corações para Jesus Cristo, vê-se reduzido a uma inação forçada, preso entre as paredes de um quarto de enfermo, numa solidão, quase abandonado. Deus assim o quis. E quem pode saber os desígnios da providência? O padre Perrev, que havia experimentado essa provação difícil, escrevia a um amigo em idêntica situação: Meu caro, Deus neste momento te faz uma pergunta estranha. Pergunta que sempre repete ele às almas que o desejam servir muito. Meu filho, consentes em ser absolutamente nada? Sim, Senhor. Coragem, meu amigo. Demos tudo o que Jesus pede. Esta é a condição para a fecundidade de nosso apostolado e da felicidade no céu. Amém. Soframos. Amém. Trabalhemos ou nada façamos. O silêncio, a palavra, a doença, a força, a glória, a vergonha, a vida, a morte. Amém. Amém. Amém.
Nosso Senhor às vezes se contenta só com a generosidade de nosso coração e o sacrifício que fazemos. A cruz pesada que nos oferece vale mais aos seus olhos divinos do que todos os prodígios do apostolado exterior. Sacrificai, pois, ó apóstolos enfermos, sacrificai generosamente a nosso Senhor vossos planos e ideais. É mais precioso e mais rico o apostolado do sofrimento. E por vossa generosidade, quantas almas não salvará nosso Senhor? Oh, na eternidade, só na eternidade, veremos quantas maravilhas operaram os apóstolos enfermos. Que página profunda, que página desafiadora nós temos hoje aqui no Breviário da Confiança. Você ouviu bem, Almir Júnior, em José Otávio, em Maria. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura. Você tem dito amém, amém, amém a tudo que Deus tem permitido na sua vida? Nós conseguimos dizer amém e até glória a Deus diante das coisas boas que nos acontecem. E que bom dizer amém e que bom dizer glória a Deus quando coisas boas nos acontecem, quando tudo nos favorece, quando nada nos entristece. Nós dizemos com espontaneidade, com gratidão, e não existe nada de errado nisso. É importante dizer, manifestar a gratidão a Deus quando as coisas boas estão acontecendo, quando a graça de Deus está nos favorecendo. Amém, glória a Deus. Mas hoje o Monsenhor Ascânio nos traz uma outra situação. Aquela situação por nós indesejada. Como, por exemplo, ele cita hoje o caso de uma doença que nos deixa acamados, impossibilitados de qualquer tipo de atividade. Quem já ficou com alguma doença assim, é possível que você que esteja nos ouvindo, você que esteja nos vendo, esteja numa situação assim, em que você fica enclausurado, né? Tem que ficar trancado, tem que ficar entre as quatro paredes de um quarto, confinado, em um leito de hospital, ou mesmo no quarto da sua casa, cheio de planos. Talvez você tinha traçado muitas metas e coisas boas. Monsenhor Ascânio hoje traz a realidade de um apóstolo, para dizer, uma pessoa da igreja, uma pessoa que realiza coisas boas para Deus, uma pessoa que ajuda os irmãos. Só que este apóstolo, esta pessoa que tem uma vida dedicada a Deus, aos irmãos, e aqui nós podemos imaginar uma pessoa que serve na paróquia, podemos pensar em um padre, podemos pensar em uma freira, podemos pensar em um pai de família e uma mãe de família que gasta a vida toda só procurando ajudar aos filhos, ao esposo, à esposa, aos vizinhos. Uma pessoa dedicada ao seu trabalho, que procura fazer tudo com esmero, com dedicação. Podemos imaginar qualquer um desses apóstolos. Todos nós, independente do campo de atuação, não só aqueles que estão ali no ambiente propriamente religioso da igreja, mas você que é jovem, você que está lá no meio dos seus amigos, você que está estudando, trabalhando também, é uma forma de serviço, de ajuda, de tornar o mundo melhor, de ser um sinal de Deus aonde a gente estiver. Só que o Monsenhor Ascânio está dizendo que uma pessoa assim, boa, dedicada, doada, você conhece alguém assim? Você tem sido assim? Que coisa boa! E aí o que é que acontece quando uma pessoa deste tipo adoece?
toda aquela dedicação agora se transformou em paralisação. A pessoa não pode fazer mais nada. Cheia de planos, muita vontade de fazer coisa boa, de servir, de ajudar, não é fazer o que não presta, não. Veio a enfermidade. E nesse caso de hoje aqui, desse dia 4 de dezembro, diz o Monsenhor Ascânio, aquela pessoa desejosa de trazer outras pessoas para Deus, com sede de almas, com o interesse mais puro no coração de levar muitas pessoas para Jesus, se vê numa situação de inação forçada, ou seja, está parado à força. Quer fazer, mas não pode. Está acamado, está adoentado, preso entre as paredes de um quarto. Talvez alguém que vivia cercado de pessoas, ajudando, alegrando. Tem gente que é assim, né? Que contagia o ambiente onde está. Essa pessoa agora, por conta dessa enfermidade, se vê numa solidão, quase abandonado. Você sabe quando alguém adoece, muitas vezes, né? Isso acontece porque todo mundo está correndo para resolver suas coisas, né? Às vezes não é nenhuma maldade, às vezes é a circunstância. As pessoas prestam aquela assistência, as pessoas da casa, né, por exemplo, prestam assistência, mas precisam sair de um lado para o outro, né, resolvendo as coisas, e a pessoa acaba ficando ali sozinha. Ou então, quando é em um leito de hospital, nem sempre se tem um acompanhante. Nós sabemos de situações bem próximas, aquelas que nós estamos vivenciando, de pessoas que precisam ficar no isolamento. Às vezes é uma doença contagiosa, então não é possível que pessoas estejam ali ao seu redor e a pessoa fica acamada e a pessoa fica paralisada e a pessoa fica isolada. E aí? Deus assim o quis. E aqui está uma luz que Deus quer lançar sobre o meu coração e sobre o seu. Compreender a vontade de Deus nas coisas que nos acontecem. Deus manifesta a sua vontade para nós de várias maneiras. A própria palavra de Deus, ela é uma revelação para mim, para você, de qual a vontade de Deus para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos que ali está a vontade de Deus. Você concorda comigo? Por exemplo, lá está escrito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está escrito na Sagrada Escritura. Então, eu e você não temos dúvidas de que amar uns aos outros é vontade de Deus. Você concorda comigo? Por quê? Porque está na palavra de Deus. A necessidade do perdão. Jesus disse que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, saber que temos que perdoar, entender que isso é vontade de Deus, não é difícil. Talvez seja difícil para mim e para você perdoar, mas entender que perdoar é vontade de Deus, é claro para mim e para você. Vai acompanhando o raciocínio. Para que nós não tivéssemos dúvidas, Deus nos deixou, por exemplo, os mandamentos. Então, nos 10 mandamentos, eu e você temos clareza que ali está a vontade de Deus. Por exemplo, Geliseuda, honrar pai e mãe é vontade de Deus? Está ali nos mandamentos. 4º mandamento. Não matar é vontade de Deus, Jéssica? Está ali. 5º mandamento, não matar. Não pecar contra a castidade, não se deixar levar pela impureza. É vontade de Deus? Está ali nos mandamentos.
E assim a gente vai conhecendo desta forma a vontade de Deus. Mas existem outras maneiras. Por exemplo, aquilo que a igreja nos orienta é vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus deixou a igreja para isso. Lembra, por exemplo, quando Jesus disse, é palavra de Jesus, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Daniele, você lembra dessa palavra de Jesus? Hein, Daniele? O Fermon com certeza lembra. Se Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, isso quer dizer, a igreja foi fundada, eu edificarei a minha igreja, a igreja foi fundada por Jesus. Jesus também na palavra diz assim, sobre a igreja, o que ligares na terra será ligado no céu e vice-versa. Isso quer dizer, a igreja tem uma autoridade. Jesus soprou sobre os apóstolos, os primeiros bispos, que hoje são vivenciados no nosso meio, são percebidos no nosso meio pelos apóstolos de hoje, os sucessores dos apóstolos, os bispos de hoje, o nosso Papa, hoje é Pedro para nós. Jesus soprou o Espírito Santo. Então, nos mandamentos da igreja, nos ensinamentos da igreja, nós temos também a clareza de que ali está a vontade de Deus. Você está entendendo o que está na Bíblia, o que está no ensinamento da igreja, o que está nos mandamentos de Deus, o que está nos mandamentos da igreja, claramente é vontade de Deus para nós. Mas tem outras maneiras em que Deus manifesta a sua vontade para nós, que elas aí são um pouquinho mais escondidas. E às vezes é aí onde nós queremos chegar e nós não nos damos conta de que Deus também está dizendo qual a sua vontade para nós dessa forma. Por exemplo, existe algo que nós chamamos de deveres de Estado. Significa que na condição, no estado que você está, no estado de vida, na realidade que você está, você tem deveres que são também vontade de Deus. Uma pessoa que é casada, ela tem deveres, a fidelidade ao esposo, à esposa, a manutenção da família, trabalhar para manter a família, o cuidado com os filhos, as responsabilidades do lar. Tudo isso é vontade de Deus. É vontade de Deus que você reze, é vontade de Deus que você vá à missa, mas é vontade de Deus também que você deixe a sua casa arrumada, que você cuide bem dos seus filhos, que tenha comida na mesa, que a vida da família seja uma beleza. Entendeu, Leidiane? Entendeu, Vicentina? É vontade de Deus também essa realidade. O padre, por exemplo, ele tem as suas obrigações. Celebrar a missa, atender às confissões, fazer devidamente as suas orações. Isto tudo é vontade de Deus para o padre, porque é o estado de vida dele. As próprias leis, claro, se não forem leis contra a vida, né? Mas, por exemplo, as leis do trânsito, nós podemos entender como vontade de Deus, que eu obedeça o sinal vermelho, que eu só passe quando o sinal estiver verde, que eu reduza a velocidade quando a placa me indicar. Então, viver essas realidades também da nossa cidadania, não é? Se elas não ferem a vontade de Deus, isso significa também que Deus ali está manifestando a vontade dele para mim. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é que tudo isso aí que você está dizendo tem a ver com essa página de hoje, desses 3 améns? Por quê? Aquilo que nos acontece também, aquilo que Deus nos permite acontecer, de modo especial, aquelas situações que nós não podemos mudar, é uma forma que Deus tem da sua vontade na nossa vida manifestar. As situações que eu e você enfrentamos e não podemos mudar, aquelas situações que nós estamos agora, neste momento, não imaginando, mas vivendo, e que nós não podemos mudar,
É uma forma que Deus tem da sua vontade na nossa vida manifestar. Então, por exemplo, neste caso, e aí você vai imaginar outros e a gente vai já citar. Uma pessoa adoeceu. Aquela doença se deu por uma permissão de Deus. Deus permitiu. Não quer dizer que Deus esteja provocando aquela doença, fazendo com que aquela pessoa fique doente, mas está sob a permissão de Deus. Nada nessa vida acontece sem a permissão de Deus. Até mesmo quando nós adoecemos por alguma coisa errada que a gente fez, a gente até pode entender que está na permissão de Deus, porque Deus nos permitiu a liberdade. E a gente, porque Deus permitiu, a gente é livre e pode usar a liberdade de um jeito errado. E porque usamos a liberdade de um jeito errado, alguma coisa aconteceu, alguma coisa se estabeleceu, então Deus permitiu, por isso aquilo aconteceu. Deus permitiu aquela liberdade, por isso aquilo aconteceu. Paciência, eu usei errado a minha liberdade. Mas o que importa é, não necessariamente a questão é a origem, o porquê, como foi, como é que pode, não é isso. Eu e você temos que entender. Aquilo que nós temos diante dos nossos olhos, sejam coisas boas, sejam coisas más, se elas não podem ser modificadas, eu tenho que entender como uma vontade de Deus. O fato de você estar doente não tem mais como mudar, você está doente. Eu estou doente. Ela está doente. Essa situação não tem mais como modificar. O que a gente pode e deve é fazer o que está ao nosso alcance. Por exemplo, alguém adoeceu, aquela doença é vontade de Deus. É estranho ouvir isso, não é? A gente se revolta. Não, mas isso não pode ser vontade de Deus. Se aconteceu, se está ali, diante de mim, diante de você, aquela realidade foi permitida por Deus. E agora, lembra sempre, Deus só permite um mal para dali tirar um bem maior. Agora, o que eu e você podemos e devemos fazer é procurar sempre transformar, na medida da nossa possibilidade, aquela realidade. Então, uma pessoa que está doente, não quer dizer que ela deva se entregar à doença e dizer, não, isso aqui é da vontade de Deus, eu não vou nem ao médico, eu não vou nem tomar remédio. Não, não é isso, né? Aí a gente estaria entendendo errado. O que eu não posso, nem você, é gastar tempo e forças questionando o fato de ter ficado doente. Eu tenho que lidar com o presente, entendendo que aquilo Deus consente. O presente Deus consente. Então, vamos encarar aquela realidade como uma divina vontade. A nossa realidade, aquilo que nós estamos enfrentando, que nós não podemos modificar essencialmente, está na vontade de Deus. Deus assim o quis. É isso que o Monsenhor Ascânio está citando. E a questão é, e quem pode saber os desígnios da providência? Muitas vezes o que nos agita é porque a gente fica querendo entender Deus. Só que o nosso juízo é muito curtinho. Nós somos muito limitados. Olha, você veja, na nossa realidade humana mesmo, quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Vamos lá. Eu sou pai de 3 filhos, né? Principalmente você que é pai, é mãe de filhos pequenos, ou mesmo que já sejam crescidos, já foram pequenos, né? O que é que acontece muitas vezes quando você determina uma situação para o seu filho, para a sua filha, pedindo que ele faça uma coisa, pedindo que ele faça algo ou impedindo que ele faça algo e a criança é pequena? Muitas vezes a criança vai chorar, a criança vai se revoltar, porque no juízo pequeno dela, ela não consegue entender
por que é que precisa fazer aquilo ou por que é que não pode fazer aquilo. Você já enfrentou isso, sim ou não? E por mais que a gente queira explicar, ela ainda, estou falando de uma criança bem pequena, que não tem ainda compreensão da realidade. Às vezes o pai e a mãe, principalmente se a criança é bem pequena, não pode explicar com detalhes o porquê daquela proibição, o porquê daquela indicação. Porque a criança não vai entender. E aí acaba que a resposta é porque sim. Não é assim, Ana Lourdes? O menininho, a menininha chora, fica chateado e diz, por que não? Por que não? E aí não adianta a gente, não é grosseria, não é porque nós não somos de diálogo, não é, porque ela não vai entender, ele não vai entender. E aí a gente encurta a conversa e diz, por que não? Depois você entende, por que não? Não, por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Porque sim. Por que é que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Ou então a gente, no máximo, acrescenta, porque é o melhor para você, meu amor. Porque o papai sabe que isso é bom para você. Não é assim? Quem já viveu esse tipo de realidade? Então imagina, se nós vivemos situações assim, a gente pode entender que tem muita coisa que Deus nos permite acontecer, que não adianta agora Ele tentar explicar porque a gente não vai entender. Tem muita coisa que Deus nos permite acontecer, que com a nossa inteligência limitada, a gente não consegue entender. São desígnios da divina providência. Deus consegue mover todas as situações do mundo de uma forma que nos conduza ao céu. Esse é o principal interesse de Deus. Deus não nos quer simplesmente nos contentar momentaneamente. Deus nos quer felizes eternamente. Guarde isso no seu coração. Deus não quer simplesmente nos contentar momentaneamente. Deus nos quer felizes eternamente. Vou repetir para você não esquecer. Deus não quer simplesmente nos contentar momentaneamente. Deus nos quer felizes eternamente. Voltando para aquele exemplo infantil ali do pai, da mãe, da criança pequena, a criança talvez queira comer, 10 potes de sorvete, 4 caixas de chocolate. A maioria das crianças é insaciável, né? Quer aquilo e quer cada vez mais. E chega um momento em que o pai e a mãe têm que dizer, opa, parou. E a criança vai chorar, a criança vai se revoltar, vai espernear. Se o pai e a mãe quisesse apenas contentar aquela criança momentaneamente, ele deixaria ela fazer o que quisesse. Ela ia gostar de se lambuzar com aquelas 10 caixas de chocolate. Mas você sabe o que é que ia acontecer? Logo depois, ela ia adoecer, ela ia sofrer muito. Então Deus, assim como o pai e a mãe faz com a criança, Deus nos permite muitas vezes um sofrimento momentaneamente para favorecer a nossa felicidade eternamente. Então, aquela criança depois, quando tiver mais juízo, quando tiver crescido, ela vai agradecer ao pai e à mãe. Eles vão até rir disso. Talvez você já viveu situação assim, que você vai dizer, olha, você não tem ideia. Você queria comer 10 caixas de chocolate e ele vai dizer, é verdade, mas é sim. Quantos anos eu tinha? Tinha lá, acho que 4 anos de idade. Mas você chorou. Chorou. Passou um dia chorando porque eu não deixei você comer todo o chocolate que você queria.
E aí o rapaz, a moça, talvez até sorrindo, vão dizer assim, graças a Deus, que bom, né, que a senhora não deixou, senão esse cara até ia morrer. Então, Deus nos deixa muitas vezes sofrer para que eternamente felizes nós possamos ser. A questão é que agora, na idade que nós temos, com a limitação que nós temos, nós não conseguimos entender essas situações que a divina providência nos permite. A gente entende com facilidade as coisas boas que nos acontecem, mas as coisas desagradáveis a gente não entende e muitas vezes não acolhe e muitas vezes se revolta. E aqui nós temos um exemplo maravilhoso de um padre, o padre Terreve, que viveu essa situação. Nós podemos imaginar que era um padre muito ativo, muito dedicado, muito doado, mas que passou por essa provação difícil, ficou acamado, ficou adoentado, ficou abandonado, ficou isolado, ficou impossibilitado. E ele escreve esse texto que nós estamos lendo hoje, ele escreve esse texto para um amigo que está vivendo uma situação idêntica. Ou seja, uma pessoa que passou por uma situação assim, que está agora confortando a outra. E aí, presta bem atenção, gente. Entre tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos motivos para Deus nos permitir uma situação difícil, uma situação dolorosa, entre tantos e tantos e tantos e tantos e tantos motivos, é para que eu e você, após passar por este tipo de provação, possamos ser para outros irmãos um instrumento de consolação. Porque você concorda comigo? Às vezes a gente vai conversar com alguém que está passando por uma dificuldade e quando a gente começa a dizer, meu irmão, tenha paciência, aguente firme, tenha coragem, às vezes não sendo grosseiro, né, mas de uma forma espontânea, principalmente quando a pessoa está com o coração muito sofrido, às vezes ela diz para a gente, olha, você não sabe o que é que eu estou passando. Você não tem ideia do que eu estou passando. E de certa forma essa pessoa tem razão, porque cada pessoa vive a sua situação, cada pessoa tem a sua sensibilidade. Mas você concorda comigo que se é alguém que passou por uma situação muito parecida, essa pessoa de alguma forma ela está mais credenciada a falar. Você concorda comigo? Por exemplo, alguém está vivendo um drama terrível de uma separação matrimonial. O marido abandonou a casa, traiu a esposa, abandonou os filhos. E essa mulher está desolada, né? Está arrasada, né? Parece que o mundo desabou, né? A gente entende perfeitamente, de repente, você vê seu marido com outra pessoa, como se você não existisse, indiferente à família, indiferente aos filhos. É para arrasar mesmo, é uma situação extremamente dolorosa, difícil. E aí chega uma amiga que tem uma família maravilhosa, que nunca passou por nada parecido e com toda boa vontade vai procurar ajudar, consolar, animar. Ela vai estar fazendo algo bom e eu acredito que aquela mulher vai ficar agradecida. Mas lá no fundo do coração dela, mesmo que ela não diga, ela vai estar pensando, ela está dizendo isso porque não é ela. Ela está dizendo isso porque ela não sabe, nem de longe, ela nem imagina a dor que eu estou sentindo. Não é verdade? Agora, se essa mulher é visitada por outra amiga, que viveu uma situação muito parecida, que também foi traída, que também foi abandonada pelo esposo, que voltou ou não, essa é a questão, não vamos entrar aí. Pode ser que o esposo tenha voltado, pode ser que tenha deixado de vez. E se essa amiga
conseguiu superar essa situação com a graça de Deus, com a força de Deus, junto aos seus filhos. Não deixou que o ódio dominasse o seu coração. Reza, se ele não voltou, reza dia e noite pela conversão dele, para que ele perceba o erro. Se essa amiga chega para aquela que está sofrendo naquele momento para consolar, você concorda comigo que ela, diferente da outra, tem mais autoridade? Porque ela vai dizer: minha irmã, eu passei, e você sabe, eu estou passando por uma situação muito parecida com a sua. E Deus está me dando forças. E Deus está me dando coragem. E Deus está me dando esperança. Esperança mesmo. Por mais absurdo que seja, esperança que é possível até que ele volte, que ele se converta. Você está entendendo? Entre tantos e tantos e tantos e tantos e tantos motivos em que a divina providência nos permite determinadas situações, não que Deus brinca com a gente fazendo o mal acontecer para nos treinar, não. Mas Deus não permite nenhum mal que dali não tire um bem maior. E entre tantos bens, um deles é este amadurecimento, que nos ajuda a consolar outras pessoas em seus momentos de sofrimento. E é isso que o padre Perreve está fazendo agora com um amigo dele. Ele passou por uma situação parecida e ele está dizendo para ele nesta cartinha: meu amigo, meu querido, Deus neste momento te faz uma pergunta estranha. E vamos tomar esta palavra do padre para aquele amigo, para mim, para você, nós que estamos aqui nesse momento de meditação. Se eu e você estamos passando por um momento difícil, seja ele qual for, pode ser uma doença, pode ser uma situação de morte, pode ser um problema sério financeiro, pode ser uma situação difícil de relacionamento dentro de casa ou no trabalho. Deus, neste momento, está fazendo a você, está fazendo a mim uma pergunta estranha. Com isso que está acontecendo, Deus está fazendo a mim e a você uma pergunta estranha, uma pergunta que Ele repete às almas que o desejam servir muito. Rosane, você deseja servir a Deus? Você deseja que a sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus? Claditônia, você deseja estar nesse mundo não vivendo à toa, mas colocando a sua vida para que os outros tenham uma vida decente, uma vida boa, uma vida agradável a Deus? Você deseja servir a Deus? Se nós desejamos servir a Deus e servir muito e colocar a nossa vida à disposição de Deus, Deus está fazendo essa pergunta para mim, Deus está fazendo essa pergunta para você. Meu filho, minha filha, você consente em ser absolutamente nada? Que pergunta estranha, não é? É isso que o padre está escrevendo para o amigo dele. Um homem que também servia a Deus, queria colocar-se à disposição de Deus. Ele está dizendo: essa situação difícil que você está enfrentando, Deus está permitindo, e nela Ele está perguntando a você: você consente em ser absolutamente nada? Isso significa, você deseja se abandonar em Deus? Você deseja que Deus conduza a sua vida? Essa pergunta estranha quer dizer isso para mim e para você. Deus está perguntando para mim e para você. É estranho, mas Deus está querendo que eu e você digamos: você aceita se abandonar totalmente nas minhas mãos? Que seja eu a conduzir a sua vida do jeito que eu achar melhor? A gente fica assim meio que se retorcendo para responder, porque no fundo a gente acha que consegue dirigir a nossa vida melhor do que Deus. É uma comparação assim meio absurda, mas para você ter uma ideia, seria a mesma coisa
eu estou desatualizado aí dos pilotos de Fórmula 1, né? Não vou nem dizer para não passar vergonha aqui, que eu vou dizer um muito antigo, né? Quem está mais por dentro das corridas aí diz o nome daquele que está à frente, né? De todos agora. Vamos lá, Fermon. Fermon, você ainda está por aí, Fermon? Você entende de corrida? Diz aí qual é o piloto do momento, aquele que está na frente de todos, assim. Então, essa comparação é mais ou menos o seguinte. Digamos que você está aqui dirigindo o seu carro e do lado, no banco de passageiros, a gente até falou algo parecido ontem, né? Vamos trazer de novo essa comparação aqui. Só que do lado do volante, ali pertinho de você, não está simplesmente alguém que... Ali a Sussu é entendida, é Lewis Hamilton, é isso? Lewis Hamilton, a pronúncia pode ser boa, mas é esse aí, né? Então você vai dirigindo aqui o seu carro e você resolveu dar uma carona ao Lewis Hamilton, fera na Fórmula 1. E aí lá pelas tantas, o Lewis Hamilton diz assim, olha, Sussu, Eugênia, ô Adriana, você deixa eu levar o carro por você? Deixa eu guiar, senta aqui do lado, deixa que eu vou levando. Aí você diz para um expert em volante, que consegue dirigir um carro altamente sofisticado, em altíssima velocidade, você olha para ele e diz, eu não sei porque eu não sei se eu posso confiar, eu não sei se você tem condição. É um absurdo, é ou não é? Você está achando que consegue pilotar melhor do que o Lewis Hamilton. Absurdo maior é quando a gente acha que consegue conduzir a nossa vida melhor do que Deus. E aí quando Deus diz, você abandona o volante da sua vida nas minhas mãos, você deseja ficar aqui como se fosse absolutamente nada, entregar a sua vida inteiramente nas minhas mãos para que eu determine realmente o que deve acontecer, por onde deve ir, a velocidade que devemos ir, a gente fica no receio, na apreensão. É mais ou menos isso, essa questão. E aí aquele amigo, né, se dispõe, animado pelo padre, a dizer sim, Senhor. E ele anima o amigo dizendo a ele, coragem, meu amigo. Eu digo a você, coragem, meu amigo, coragem, minha amiga. Demos tudo o que Jesus pede. Esta é a condição para a fecundidade da nossa vida. A minha vida e a sua vida só vai dar frutos, só vai ser uma vida fecunda, só vai fazer o bem necessário à nossa própria família, a tantas outras pessoas, se nós nos abandonarmos totalmente nas mãos de Deus. Seja em qual for a situação, numa situação de alegria ou numa situação de aflição. A palavra deve ser amém. Você sabe que a palavra amém significa que seja assim, assim seja. No nosso linguajar mais comum seria, sim senhor, tá certo, é o Senhor que manda. A gente traduz tudo isso dizendo amém. Como Nossa Senhora, diante daquela situação que ela não conseguia entender, né? Como se fará isso, um grande mistério, ela diz, amém. Faça-se. Amém. Soframos. Amém. Deus está permitindo o trabalho? Amém. Deus está permitindo que agora eu não tenha condição de fazer nada? Amém. Deus está me permitindo o silêncio? Amém. Deus está me permitindo a palavra? Amém. Deus está me permitindo a doença? Amém. Deus está me permitindo força? Amém. Deus está me permitindo fraqueza? Amém. Deus está me permitindo glória? Amém. Deus está me permitindo vergonha? Amém. Deus está me permitindo a vida? Amém. Deus está me permitindo a morte? Amém.
Amém, amém, amém. E se nós fazemos isso, meu irmão, os frutos são muito maiores do que quando nós fazemos tantas outras coisas. Olha para a vida de Jesus. Quanta coisa boa Jesus fez. É ou não é verdade? Quantas curas, quantos milagres, quantas palavras maravilhosas. Mas você sabe quando foi que Jesus mais fez por nós? Vamos lá, responde aí para mim, bem rapidinho, o tempo está terminando. Hein, Pedro? Diga aí, Sandra. Quando multiplicou os pães, quando ressuscitou Lázaro, quando transformou a água em vinho, qual foi o momento em que Jesus mais fez por mim e por você? Você sabe? Escreve aí. O momento em que Jesus mais fez foi no momento em que Jesus nada podia fazer. Você entendeu isso, Berenice? Você entendeu isso, Sussu? O momento em que Jesus mais fez foi no momento em que ele não podia fazer nada. Ele estava de braços e pernas atados. Você já teve alguma situação assim? Você diz, olha, eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas. Se eu e você vivemos essas situações em que estamos de mãos atadas, com uma vida a Deus ofertada, muitas outras vidas serão beneficiadas. É isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo. Nosso Senhor às vezes se contenta só com a generosidade do nosso coração. O que Deus quer, gente, não é que a gente faça tantas coisas. Nós podemos fazer muitas coisas, é bom que a gente faça muitas coisas, mas o que Deus quer é que a gente faça o que é possível fazer com generosidade. Até porque não adianta você fazer tantas coisas com o coração cheio de orgulho, você fazer tantas coisas esperando agradecimento, esperando elogios. O que importa é fazer o que você pode fazer, da melhor maneira que você pode fazer, com o coração generoso. Atenção! O que importa é que mesmo se eu e você nada possamos fazer, num exemplo como esse de doença, o que é que um doente pode fazer? Só se oferecer. Entendeu? O que é que um doente, muito doente, pode fazer? Muito. A Deus se oferecer. E essa generosidade que eu e você temos numa situação assim, quando estamos numa enfermidade, quando estamos numa outra situação de impossibilidade, imagina uma pessoa que tem um coração generoso, que gosta de ajudar as pessoas, só que ela está passando por um problema financeiro tremendo. Ela não tem, às vezes, nem o que comer. E ela pode dizer assim, bom, agora eu não posso fazer nada. Muito. Se você oferece aquela situação a Deus, aquele sofrimento, aquela privação a Deus, com essa generosidade, eu e você nos aproximamos da generosidade de Jesus na cruz, gente. E veja que foi na cruz que Jesus mais fez. Foi ali que ele concedeu propriamente o dom da salvação. E termina o breviário dizendo: a cruz pesada que Deus nos oferece vale mais aos olhos dele do que tudo mais que nós pudéssemos fazer. Você já pensou como a gente desperdiça? Às vezes nós estamos numa situação de sofrimento, a gente não sabe o valor que aquilo tem aos olhos de Deus. Se aquilo é vivido não com revolta, não com indignação, mas com oferecimento a Deus. A cruz pesada que Deus nos permite vale mais aos seus olhos do que todos os prodígios que nós possamos fazer exteriormente. E aí vem o conselho, o conselho e o consolo. Sacrificai enfermos, sacrificai generosamente a nosso Senhor vossos planos e ideais. Eu queria fazer tanta coisa, mas agora eu não estou podendo, talvez eu não vá poder fazer mais. Ofereça generosamente. Isso vai ser mais precioso do que qualquer outra coisa
É o que Monsenhor Ascânio hoje chama de o apostolado do sofrimento. Você vive um grande sofrimento no seu matrimônio. Seu esposo está mergulhado no alcoolismo ou no adultério. Você não tem ideia como a oferta deste sofrimento, se for feita a Deus, unindo esse sofrimento ao sofrimento de Jesus. Quem era Jesus ali na cruz, né? Era alguém traído por todos aqueles a quem ele tinha favorecido. Então você pode unir o seu sofrimento por aquela traição à divina paixão. É isso que eu e você precisamos fazer diante das nossas dificuldades. Por conta dessa generosidade, nós não temos ideia de quantas almas Deus pode salvar. A nossa, porque esse momento vai ser uma ocasião, né, para a minha salvação, mas também muitas outras pessoas podem ser salvas, pessoas que a gente nem conhece. Na eternidade, aí sim, quando a gente crescer, na eternidade, nós vamos ver quantas maravilhas essas realidades favoreceram. Quantas pessoas se beneficiaram pelos sofrimentos que nós ofertamos a Deus. Senhor, nós queremos te pedir esta graça hoje, de acolher a manifestação da vontade do Pai em toda e qualquer situação da nossa vida. E diante delas, sejam as situações boas ou más, difíceis, dolorosas, dizer sempre, Senhor, como o Senhor nos ensinou, como Maria nos ensina. Amém, amém, amém. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos chegando ao final do breviário de hoje. Quero, por obrigação e por amor no coração, mandar um abraço muito grande para minha mãe, a dona Quitéria, que está acompanhando o breviário de hoje, lá na casa da Yolanda. Um abraço para a Yolanda, para a Sara, que estão reunidas acompanhando o breviário da confiança. Já um agradecimento a toda a família que tem cuidado com tanto afeto, com tanto zelo da minha mãe querida. Não é? Um abraço a todos vocês. E o convite agora para você, Nalvinha, Elialdo, você que está conosco agora, meio-dia, daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós vamos estar aqui de volta, aqui no mesmo Instagram da Boa Semente, com mais um dia da novena a Nossa Senhora do Sorriso. Tem sido uma bênção, viu, gente? Meio-dia, ao toque do sino, na hora do anjo. Seja pontual, porque ela não dura 1 hora não, tá bom? Meio-dia, se Deus quiser, mais um momento maravilhoso de oração com a palavra de Deus, com Maria, com a Eucaristia, na novena Nossa Senhora dos Sorrisos, pedindo a graça da cura das doenças psicológicas, psiquiátricas, psicossomáticas. Uma novena maravilhosa. E o convite para amanhã, estarmos juntos no Breviário da Confiança, mais que especial, especialíssimo, com a Tásia, fundadora da comunidade Rainha da Paz, lá de Sobral. Uma mulher de Deus, uma mulher mariana, você vai realmente ficar edificado. Tenho certeza disso, para a glória de Deus. Um abraço grande para você, obrigado. Compartilhe este conteúdo para que alcance muitas outras pessoas. Até lá. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.